Olá, bom dia. Os casos de bronquiolite têm crescido muito no Maranhão e têm preocupado as autoridades. Até mês de novembro já foram registrados mais de 1.550 casos. Ou melhor, mais de 5.500 casos. Eu estou até botando a estatística para baixo. Mas a gente já chegou a mais de 5.000 casos até o mês de novembro. Por conta disso, várias estratégias estão sendo montadas para tentar derrubar esses números. E para conversar sobre tudo isso, o que está sendo feito, o que pode ser feito ainda, eu convidei para tomar o café de hoje comigo e falar a respeito a doutora Marineia Vale, que é neonatologista e presidente da Sociedade de Pediatria do Maranhão. Bom dia, doutora Marineia, muito obrigada pela sua presença. Bom dia, eu agradeço o convite por estar aqui mais uma vez e principalmente para falar de um assunto tão importante como é a bronquiolite. Pois é, a gente falou de bronquiolite aqui já, acho que lá pelo começo do ano, mas parece que de lá para cá as coisas tomaram uma outra proporção. A gente já tem mais de 5.500 casos até mês de novembro. Esse número é muito alto, não é não? É um número alto e preocupante. A bronquiolite, ela é causada por vírus em geral. E os principais vírus, o principal vírus que acomete, que causa a bronquiolite, é o vírus essencial respiratório. E ele obedece mais ou menos a uma sazonalidade que depende do estado, depende do clima. Aqui no Nordeste e aqui no Maranhão principalmente, essa época seria de fevereiro a junho. E você vê as emergências, os socorros lotados. Mas o que a gente tem observado é que o vírus ele não tem obedecido muito essa sazonalidade e no ano de 2024 aumentou substancialmente o número desses casos e em 2025 também. Então, é muito preocupante, várias crianças são afetadas, aumenta os casos de internação hospitalar e, às vezes, também de morbidade e de mortalidade. Acomete principalmente crianças até 2 anos de idade. Pois é, só para a gente explicar, acho que o próprio nome já explica bem o que é, mas só para todo mundo ficar sabendo o que é exatamente a bronquiolite. A bronquiolite é uma inflamação, né, dos brônquios, que é a árvore respiratória, que é o pulmão, né? E essa bronquiolite, veja bem, ela pode evoluir a partir de qualquer quadro, inicialmente um resfriado comum, por exemplo, quando tem um acometimento das vias aéreas que a gente diz que são as superiores, né, que são as narinas, e aí aquela criança fica com aquela secreção escorrendo, que a gente chama de rinorreia, ou ela pode evoluir para toda a árvore respiratória, atingindo os bronquíolos, que são os menores, os mais fininhos. Os galinhos fininhos. E causa uma dificuldade respiratória que varia de intensidade, né, dependendo da idade da criança, dependendo da situação toda de morbidade que ela vive, e é muito grave. É muito grave, né? Porque a gente pode ter mortes nesse caso. A gente ainda não registrou mortes, essas coisas aqui ainda não, né? Eu não sei te informar o registro de mortes, né? Não peguei essa informação para te falar. Mas a principal preocupação é essa. Aumenta os casos de internação, aumenta o esforço respiratório, aumenta a quantidade de internação, que dependendo do caso, né, como progride, pode evoluir para o óbito. Pois é, por conta disso estão sendo montadas estratégias para a Secretaria de Estado da Saúde, as secretarias de saúde de uma forma geral, as autoridades de saúde, que é com relação à vacinação, né? A gente já começou o processo de vacinação. A vacinação é uma barreira mesmo, garante essa imunidade? O vírus, ele não tem tratamento até hoje, né? O tratamento que se faz é tratamento de cuidados, é hidratação, é suporte respiratório, é orientação. O que se deve fazer de verdade é a prevenção. Além da prevenção que eu vou falar depois, nós temos agora, a respeito do que você me perguntou, as vacinas. O Ministério da Saúde lançou essa estratégia, que é uma estratégia potente, que é a vacinação da gestante. Isso. Então, nos primeiros, quando é que o bebê intraútero, quando é que ele adquire essa imunidade? Em geral, nos 3 meses finais da gestação. E quanto mais a criança nasce antes disso, maior risco ela está exposta por falta de imunidade. Então, a estratégia é vacinar a gestante. A vacinação ela é feita a partir de 28 semanas de idade de gestação, já pode tomar a vacina, e vai proteger o bebê naqueles 5, 6 primeiros meses, que é justamente os meses da sazonalidade, no caso do Maranhão, de fevereiro a junho. Então, é uma estratégia muito potente, é uma estratégia nacional, não é só do Maranhão. Os estados se organizaram para divulgar, para garantir que essas mulheres, essas gestantes,
vá até o posto tomar essa vacina para proteger as crianças no próximo semestre, né, que vai chegando com as chuvas, que é o risco maior. Pois é, porque a gente ainda nem chegou num período considerado crítico, vamos dizer, né? Isso. Mas, como a senhora falou, o vírus não está obedecendo o calendário, né? Ele esqueceu de olhar como era o calendário de chuvas do ano que vem, já se apressou, ele já está aparecendo. A possibilidade de, não sei se mesmo com a vacinação, de nesse próximo período que você fala de fevereiro para frente, a gente ter mais casos? Há possibilidade, sim, mas nós temos também uma nova estratégia. Agora que o Ministério da Saúde lançou, além da vacinação para gestantes, agora a gente tem um medicamento que é o Nirsevimab, que é um anticorpo monoclonal que vai ser aplicado para todos os bebês que nascem com menos de 37 semanas. Vai ser aplicado a partir de fevereiro. Os prematuros, é isso. Os prematuros, né? Vão ter essa barreira. Vários países utilizam para todos os bebês, alguns, por exemplo, na Espanha, no Chile, que é uma experiência super positiva, que o Brasil, inclusive, está copiando, mas no Brasil ainda não é possível, né? Ainda não foi possível fazer para todos os bebês, então o foco serão os bebês que nascem antes de 37 semanas de vida. Até 36 semanas e 6 dias vão tomar o medicamento. Quer dizer, mas isso ainda não está sendo a partir de fevereiro. Então vai começar junto com o nosso período sazonal de maior risco, né? O objetivo é esse. A partir dessa medicação, a gente pode supor que depois que ele for aplicado, se tiver a possibilidade de aplicar nessa população toda de bebês que a senhora está falando, a gente pode ficar um pouquinho mais despreocupados com relação à bronquiolite? Ou é um cuidado constante que não vai dar descanso? É um cuidado constante. É claro que essas estratégias elas vão reduzir bastante o caso de bronquiolite. A gente sofre todos os anos com todas as emergências lotadas e isso é uma estratégia que vai reduzir isso. Mas existem outras formas de prevenir que você não pode esquecer. As crianças resfriadas, elas que vão para a creche, que vão para a escola, que vão para os shoppings, entendeu? Que contato com idosos, entendeu? Contato com crianças de 4 a 6 anos que também resfriam muito, vão para a escola e voltam. Esses cuidados não pode baixar a guarda. Você não pode visitar recém-nascidos. Pois é, mas aqui a gente tem esse hábito, né? A gente tem o hábito de visitar recém-nascido. Recém-nascido é uma coisa tão frágil, tão, vamos dizer, sem imunidade, precisando de proteção, que quanto mais ele ficar, vamos dizer, em casa, protegido, sem ninguém por perto, melhor. Mas a gente tem esse hábito, ainda quer beijar o bebê. Exatamente, parece óbvio, mas não acontece. Pois é, então, verdade. as visitas, agora, e principalmente as crianças que vão para a creche, volta resfriada, a mãe não tem com quem deixar, ela manda de volta para a creche, ela contamina um outro coleguinha, o coleguinha tem um irmão recém-nascido em casa. Então, são situações que você tem que ter bastante cuidado. E evitar, principalmente nessa época do ano, você vê os shoppings, né, as compras de Natal, não é lugar de bebezinho menor do que 6 meses. Gente, eu fico muito preocupada com isso. A gente com carrinhos de bebê mesmo, você vê que é um bebezinho ali de meses, dentro do shopping. É um risco de contágio muito grande que a gente está expondo na criança, contágio, né? Entendeu? Da mesma forma que os adultos ou crianças que vão visitar um recém-nascido, é muito grave. É como se estivesse fazendo o caminho contrário, né? Isso. Em vez das pessoas irem até o bebê, a pessoa leva o bebê até as pessoas, né? Verdade. É um caminho reverso, né? Então, esse cuidado é essencial. Já que não existe um tratamento e que o governo lançou essa estratégia, essa dupla estratégia maravilhosa agora, que é a vacina, é muito caro, não são todos os países que conseguem, principalmente o país do tamanho do Brasil, né, com essa quantidade. Continental, né? É uma esperança de redução de uma morbidade que afeta as crianças de uma forma muito intensa e que a gente tem esperança que isso agora possa ser reduzido. Ok, nós vamos fazer só um intervalinho aqui na nossa conversa, mas é rapidinho, aquele momento onde a gente toma água, já estou batendo aqui, tomar água, tomar o café, mas voltando para conversar. Um minutinho só, eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre ocorrências de casos de bronquiolite, o aumento desses casos que até o mês de novembro, como eu falei no início, já chegaram a mais de 5.500 e as estratégias que estão sendo adotadas para controlar esse crescimento de casos. E eu estou conversando aqui com a doutora Marinéia Vale, que é presidente da Sociedade Maranhense, a Sociedade de Puericultura do Maranhão, também é neonatologista. A gente estava falando desses casos de contágio, vamos dizer assim, quase programados, né, que a gente faz porque
uma questão de costume. Mas, por exemplo, quem tem um bebê em casa, sabe que aquele bebê é uma coisinha frágil. Se eu permito que ele saia, se eu permito que ele saia, não, se eu levo ele para sair, que ele não sai sozinho, né? E permito que a gente receba visitas, eu automaticamente estou abrindo essa porta, né? Tem alguma forma de, mesmo com essa falta de cuidados, a gente evitar que esse bebê, por exemplo, máscara, essas coisas assim, são estratégias que podem ser adotadas? Podem e devem ser adotadas. Vamos ao exemplo da pandemia da Covid. Isso. Todos nós ficamos com medo de morrer e adotamos medidas muito sérias, muito duras de prevenção. E as principais que a gente utilizou foi o uso de máscaras, o uso do álcool gel, né? Higienização das mãos, que deve ser mantido para toda casa que tem um bebê, um recém-nascido. O uso de máscaras, o uso de álcool gel e esse cuidado em não é se afastar da família, não é se afastar das pessoas. Isso. É só um cuidado, principalmente se tem alguém resfriado. O que acontecia no tempo da Covid? Se tinha alguém resfriado, voltava, não ficava no trabalho. Isso, era Hoje, proibido, você exatamente. vê todas as pessoas trabalhando resfriadas, mesmo em hospitais. Por exemplo, aqui a gente tem essa redação aqui da TV Assembleia, que é muito grande. Mas uma pessoa gripada, tossindo aqui, ela pode infectar um ambiente fechado, né? Porque são as gotículas que contaminam. Exatamente. E o vírus, o sistema respiratório, ele é altamente contagioso. Ele pode durar assim, de 10 horas em superfícies, entendeu? Que você toca a mão aqui, depois eu vou e toco. Ele é resistente assim. É muito grave, ele é muito grave. Por isso é que a gente comemora esse momento Exatamente. com essa dupla estratégia, que é a vacinação da gestante e o uso do Universimab para os bebês que nascem com menos de 37 semanas. A gente espera ansiosamente o mês de fevereiro para que isso comece a acontecer. A gente não quer que as pessoas tendo esse direito, deixem de utilizá-lo, né? Levar as crianças para... O ideal é que seja feito na maternidade. O Estado ele está se articulando no sentido de lançar uma nota técnica para dar um fluxograma, para saber como vai ser feito a aplicação do Universimab a partir de fevereiro, e a vacinação da gestante já está disponível. Já está disponível, né? Essa vai ser feita basicamente com bebês prematuros. Só curiosidade agora, o número de bebês prematuros aqui no Maranhão, o número de nascimentos de bebês prematuros é significante? Em média, 10 a 12% dos nascimentos são prematuros. Pois então a gente vai ter um público bem... alto. Para você ter uma ideia, o Chile, tudo bem que o Chile é um país pequeno, não dá para comparar em níveis com o Brasil, mas 2 anos que tem 0 mortes por bronquiolite. 0 mortes por bronquiolite. Então, a gente fica muito animado, né, esperançoso que a gente possa mudar os números aqui no Brasil também. Nós vamos mudar. Outra curiosidade. A partir de quantos meses, por exemplo, a gente pode, não é nem que deve, a gente pode fazer visita, por exemplo, a gente tem uma amiga aqui que teve um bebezinho, ela é produtora, inclusive, teve bebê. Mas, por exemplo, até agora o bebê já fez 3 meses, mas ele não está ainda liberado para visita. A partir de quando se pode fazer uma visita a um bebê? Dependendo do bebê, por exemplo, se é um bebê que nasceu saudável, um bebê de termo, nasceu com 40 semanas, e ele recebeu a proteção materna, né, e ele está naquela proteção materna, eu acho que 3 meses é um tempo razoável para você receber visitas, dependendo familiares mais próximos, amigos queridos. Não pode abrir, porque se abrir as pessoas vão para a maternidade e levam 2, 3 crianças juntos para visitar os bebês. Então, mas acho a gente tinha esse hábito, né, de ir... Eu já cansei, meu Deus. Eu já fui para a maternidade visitar amigas, a gente levava presente, fazia festa dentro do apartamento, né? Mas hoje a gente, olhando isso de outra forma, a gente vê o risco que a gente expõe àquele bebê. O risco. Olha, para você ter uma ideia, por exemplo, no mês das chuvas, né, que a gente, essa sazonalidade do VSR, que ele é responsável por 70% a 80% dos casos dessas viroses do pronto-socorro que causam bronquiolite é o VSR. Ele é altamente contagioso. Ele é o vírus da bronquiolite? A gente pode dizer que é o vírus da bronquiolite. Ele não é 100%, os casos de bronquiolite não são só do vírus social respiratório, mas ele é o mais agressivo e é o que causa mais internação, porque ele causa esforço. Quando o processo viral está aqui na parte superior, que tem o narizinho da criança escorre, você enxuga, a criança não tem febre alta, terminou a febre, está brincando, está pulando, a proporção que ele desce para a árvore respiratória, quando o processo inflamatório dos bronquíolos, ele altera o que ocorre entre o oxigênio que a criança deve aspirar em meio ambiente, né, no ar ambiente, e ela começa a ter esforço.
ter esforço. Então, febre alta e esforço é indicativo, em geral, de internação, porque vai precisar de suporte ventilatório. E às vezes é muito confundido com processo infeccioso, né, com pneumonia, às vezes uso inadequado de antibióticos. São muitas coisas, são muito delicadas. Uma outra coisa importantíssima que eu já estava esquecendo de falar é que o VSR ele pode causar episódios de broncoespasmo durante 1, 2, 3, 4 anos. Então é aquela criança que fica aquele bebê chiador. Aí ele teve um episódio, aí daqui a pouco volta para o pronto-socorro chiando. E outra coisa, ele pode ter de novo o mesmo vírus nesse período de 5 meses, ele pode ser acometido uma outra vez, ele não fica salvo, entre aspas. Porque foi atacado uma vez. Não, ele não garante isso, ele pode ter novamente, então os cuidados permanecem. Esse uso de máscara, evitar ambientes barulhentos, uso de fumo, né? Pessoas que fumam. Aqui no Maranhão são poucas as pessoas que fumam, né? Graças a Deus. Mas no Sul e Sudeste isso é muito alto, entendeu? Então, lá o número é mais alto ainda, e também por causa do frio, né? Então, aqui nós temos umas vantagens, mas isso não baixa a guarda em relação a cuidados. Não baixa a guarda, tanto que a gente está com um número de casos bastante alto, né? Mas assim, no dia a dia, doutora Marinel, o que uma mãe pode fazer? Por exemplo, o bebê, ele começa o narizinho escorrendo. A tendência da gente é fazer uma automedicação ali rapidinho, dar um remédio, botar o menino para descansar, ele melhorou, está liberado. Mas o que a gente deve fazer de verdade para evitar que essas consequências que a gente não vê sejam mais tarde motivo de internação ou de alguma outra complicação? Essa é uma ótima pergunta. Todo bebê deve ser acompanhado por um pediatra. A Sociedade Brasileira de Pediatria está numa luta árdua para que na atenção primária tenha um pediatra, porque em geral só alguma parcela da população tem acesso a esse pediatra que você diz, meu pediatra está acompanhando. Então, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria quer, pensa, o que luta, é que todo bebê tenha um acompanhamento. Então, esse acompanhamento, ele vai evitar que aquela criança vá sem necessidade ao pronto-socorro, quando ele pode estar só escorrendo o narizinho, chega lá, ele pega o VSR de uma outra criança de 2 anos, 4 anos, seja lá qual for, ou pelo menos um idoso ou um adulto, e volta com esforço respiratório, e interna e corre o risco de morte. Ótimo. E hoje esse processo de meu pediatra não é tão dificultado, né? O acesso à rede pública, o oferecimento desse acompanhamento já não é tão difícil e tão complicado na rede pública, não é? Eu estou rindo porque é uma informação que a gente precisa divulgar para a população. Em geral, quem atende na rede pública lá não é um pediatra. Qualquer médico pode atender qualquer pessoa de 0 a 100 anos. Então, infelizmente, o que a gente vê, principalmente nas unidades básicas de saúde, é um médico atendendo, mas não é um pediatra. Existem muitos colegas pediatras ainda atendendo em unidades básicas, mas são poucos. A nossa luta é para que toda criança atendida em rede pública ou privada seja atendida por um pediatra. Pois é, o especialista para isso, né? Exatamente. Por isso que a gente tem um geriatra, um pediatra. Exatamente. Cada um dentro da sua especialidade. É claro que a gente não está desmerecendo o clínico geral, porque a porta de entrada é o que a gente precisa para identificar para onde vamos ser encaminhados. Exatamente. Mas a partir da identificação, eu acho que é um especialista que deve acompanhar, principalmente um bebê ou um idoso, Principalmente um bebê ou idoso. Você falou muito bem, é o especialista, porque qualquer médico pode examinar qualquer pessoa, mas cuidar, acompanhar, identificar e orientar é o pediatra. Pronto, então estamos combinados assim, criança tratada por pediatra, idoso tratado por geriatra e todo mundo tratado por especialista, né? Na medida do possível, se a gente procurar o especialista, a gente vai ficar muito mais bem acompanhado e, brincadeiras à parte, vamos tomar cuidado com o bronquiolite, tomar cuidado com as crianças. Esses cuidados que a doutora Marinel falou, acho que são super importantes, parece coisa pequenininha, mas eles podem levar resultados que mudam esse quadro de mais de 5 mil casos registrados aqui no Maranhão. Doutora Marinel, vale mais uma vez, muito obrigada por sua participação aqui no programa e por me ajudar a fazer o café de hoje com todas essas informações. Tá bom, eu que agradeço. Eu queria chamar a atenção para essa dupla estratégia para que as gestantes, a partir de 28 semanas de idade gestacional, não deixem de se vacinar contra o VSR. Está em todos os postos, está tudo disponível em todos os postos. Ainda não faz parte do PNI, né? Do Plano Nacional de Imunização, mas já está em todos os postos aqui no Maranhão. E a partir de fevereiro de 2026, né, nós teremos também o Universimab, que é o medicamento para todo neném que nascer prematuro. Pronto, temos 2 estratégias, uma já está funcionando
funcionando, a outra começa a partir de fevereiro e com certeza a gente vai dar um jeito nessa situação. Ela vai voltar aqui para dizer que esses casos diminuíram e que nossos bebês estão mais protegidos. Muito obrigada mais uma vez. Bom dia para você. Tchau e até a próxima.